Paz do Senhor, irmãos. O livro de Efésios, capítulo 4, até o versículo 11, fala: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. No estudo pentecostal diz: Dons ministeriais para a igreja. O doador. Este versículo alista os dons de ministério, líderes espirituais dotados de dons, que Cristo deu à igreja. Paulo declara que ele deu esses dons para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão e para o crescimento e desenvolvimento espirituais do crente, do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. Apóstolos. O título apóstolo se aplica a certos líderes cristãos do Novo Testamento. O verbo apostelo significa enviar alguém em missão especial como mensageiro, representante pessoal de quem o envia. O título é usado para Cristo no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 2. O apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, e outros. O termo apóstolo está usado no Novo Testamento em sentido geral para um representante designado por uma igreja, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Logo, no Novo Testamento, o termo se refere a um mensageiro nomeado e enviado como missionário, ou para alguma outra responsabilidade especial. Eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e pureza apostólicas. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua propagação do Evangelho. Eram homens de fé e de oração, cheios do Espírito. Apóstolo, no termo geral, continua sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar tais pessoas, cumprirá a sua tarefa missionária e permanecerá fiel à grande comissão do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 18. O termo apóstolo também é usado no Novo Testamento, em sentido especial, em referência àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o Evangelho e estabelecer a igreja, como, por exemplo, os 2 discípulos e Paulo. Tinha autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e a mensagem original do Evangelho, como ninguém mais até hoje. O ministério de apóstolo, neste sentido restrito, é exclusivo, e dele não há repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Profetas. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e pureza da igreja. Sob o novo concerto, foram levados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazer uma mensagem da parte de Deus e do seu povo. O ministério profético do Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o do Novo Testamento. A missão principal dos profetas do Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito, para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel, conforme os preceitos da antiga aliança. Às vezes eles também prediziam o futuro conforme o Espírito lhes revelava.
Cristo e os apóstolos são um exemplo do ideal do Antigo Testamento. A função do profeta na igreja incluía o seguinte: proclamava e interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus, por chamada divina. Sua mensagem visava admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. Devia exercer o dom de profecia. Às vezes ele era vidente, predizendo o futuro. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 14. Por causa da sua mensagem de justiça, o profeta podia esperar ser rejeitado por muitos nas igrejas, em tempos de mornidão e apostasia. O caráter, a solicitude espiritual, o desejo e a capacidade do profeta incluem zelo pela pureza da igreja, profunda sensibilidade diante do mal e a capacidade de identificar e testar a iniquidade, profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos, dependência contínua da palavra de Deus para validar sua mensagem, interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com os sentimentos de Deus. A mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível. Ela está sujeita ao julgamento da igreja, de outros profetas e da palavra de Deus. A congregação tem o dever de discernir e julgar o conteúdo da mensagem profética, se ela é de Deus. Livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Os profetas continuam sendo imprescindíveis ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia. Se o profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. A política eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito. Por outro lado, a igreja com os seus dirigentes, tendo a mensagem dos profetas de Deus, será impulsionada à renovação espiritual. O pecado será abandonado. A presença e a santidade do Espírito serão evidentes entre os fiéis. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Evangelistas. No Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus, capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação dos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A proclamação do Evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Filipe, um evangelista, Atos capítulo 21, versículo 8. Claramente retrata a obra deste missionário, desse ministério, segundo o padrão do Novo Testamento. Filipe pregou o Evangelho de Cristo. Muitos foram salvos e batizados em água. Sinais, milagres, cura e libertação de espíritos malignos acompanhavam as suas pregações. Os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Atos capítulo 2, versículo 14. Pastores. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 17.
e bispos ou supervisores. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar a heresia, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. Ser um exemplo da pureza e da sã doutrina, e esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Sua tarefa é assim descrita em Atos capítulo 20, versículo 28. Salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Pastores são ministros que cuidam do rebanho, tendo como modelo Jesus, o bom pastor. Segundo o Novo Testamento, uma igreja local era dirigida por um grupo de pastores. Os pastores eram escolhidos não por política, mas segundo a sabedoria do Espírito concedida à igreja, enquanto eram examinadas as qualificações espirituais do candidato. O pastor é essencial ao propósito de Deus para a sua igreja. A igreja que deixar de selecionar pastores piedosos e fiéis não será pastoreada segundo a mente do Espírito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Será uma igreja vulnerável às forças destrutivas de Satanás e do mundo. Atos capítulo 20, versículo 28. Haverá distorção da palavra de Deus e os padrões do evangelho serão abandonados. Membros da igreja e seus familiares não serão doutrinados conforme o propósito de Deus. Muitos se desviarão da verdade e se voltarão às fábulas. Se, por outro lado, os pastores forem piedosos, os crentes serão nutridos com as palavras da fé e da sã doutrina, e também disciplinados segundo o propósito da piedade. Doutores ou mestres. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. A missão dos mestres bíblicos é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhes foi confiado. Tem o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisto perseverar. O propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir santidade, levado o corpo de Cristo a um compromisso inarredável com o modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus. As Escrituras declaram em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que o alvo da instrução cristã, literalmente, mandamento, é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Logo, a evidência na aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive, a manifestação na sua vida do amor, da pureza, da fé e da piedade sincera. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará com a autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias, sem objeção nela. As práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia no que tange a doutrina padrões e práticas dessa igreja, quando deveria ser a verdade bíblica. Por outro lado, a igreja que acata os mestres e teólogos piedosos e aprovados terá seus ensinos, trabalhos e práticas regidos pelos princípios originais e fundamentais do Evangelho. Princípios e práticas falsos serão desmascarados e a pureza da mensagem original de Cristo será conhecida de seus membros.
A inspirada palavra de Deus deve ser o teste de todo ensino, a ideia e prática da igreja. Assim sendo, a igreja verá que a palavra inspirada de Deus é a suprema autoridade e por isso está acima das igrejas e suas instruções.